estava pensando nos assuntos para trazer hoje e pensei em uma situação que eu tenho visto de forma até de certa forma até bem recorrente no escritório, que tem a ver em relação às abordagens na balada segura. Como eu já havia comentado há um tempo atrás, depois dessa decisão aí do STF, agora não há mais discussão sobre a aplicação do princípio da não autoincriminação, né, para aquelas pessoas que se recusam ao teste. E eu acho que isso também fez com que as autoridades intensificassem um pouco mais a fiscalização. Só que o simples fato de intensificar a fiscalização pouco importa, né, de decisão de STF ou não. Na verdade, que o órgão de trânsito precisa fiscalizar e cada vez mais a fim de quê? De punir aquele cidadão que não cumpre as regras de trânsito. Mas, assim como o cidadão precisa cumprir as regras de trânsito, o órgão também precisa cumprir essas mesmas regras. Até porque, como se diz, né, existe o princípio da legalidade e a administração tem que fazer tudo o que está ali na lei, né, sob pena de invalidar aqueles determinados atos. E por que eu chamo a atenção aqui nesse ponto? Porque com o advento da carteira digital de trânsito, que é aquele documento agora que você pode carregar no próprio celular, não precisa mais o papel, se eliminou uma das etapas quando há autuação, por exemplo, seja por recusa, seja por soprar o bafômetro, enfim, quando a pessoa é identificada que ela não tem condições de continuar dirigindo naquele momento e vai ser autuada. Uma das medidas administrativas que o agente tinha era recolher aquele documento físico. Só que como esse documento não é mais físico, agora está digital, essa etapa não é mais cumprida. E ao não cumprir mais essa etapa, o agente de trânsito acaba deixando de deixar qualquer documento com o condutor. Então, a situação acaba acontecendo da seguinte maneira. Ele é abordado, ele, por exemplo, se recusa a fazer o teste, ele passa um número, seja de RG ou de CPF, para o agente de trânsito, e a partir dali, o agente de trânsito vai lavrar o auto de infração, não entrega a via do auto de infração para o cidadão, que tem previsão legal, que precisa ser entregue. Aquele cidadão é convidado a identificar um outro motorista que vai levar o veículo naquele momento, porque ele não pode mais dirigir, e ele sai da balada, ele sai da blitz, sem receber absolutamente nada. Ele não sabe se ele foi autuado, ele não sabe o número do auto de infração, ele não recebeu a via, ele não entregou o documento, ou seja, hoje vira quase que um processo kafkaniano, porque se a pessoa sai dali, ela pode correr o risco de pensar assim, não, mas eu não fui autuado. Meu carro não foi apreendido porque eu apresentei um condutor habilitado e eu saio dali sem qualquer documento. Então, eu faço aqui um apelo às autoridades que cumpram a legislação e entreguem a via do auto de infração para o cidadão, mesmo que se faça esse auto de infração em talonado eletrônico, ou seja, tem que ter uma forma disso ser impresso, até porque coletar a assinatura do cidadão ali, do autuado, é uma das tarefas do agente de trânsito. Ele pode se recusar a assinar, óbvio, mas mesmo que quando se recusa a assinar, aquela via deve ser entregue. E ao cidadão eu deixo aqui a orientação, exija a sua via do auto de infração. Porque no momento que você não puder sair dirigindo dali, significa que aquele agente de trânsito vai lhe autuar. Ele vai lavrar um auto de infração e você não sabe nem o que ele vai colocar naquele auto de infração. Então, eu diria isso, exija a sua via do auto de infração, é seu direito. Por que isso é importante? Ah, mas o que eu vou fazer? Vou amassar aquilo ali e vou botar fora. Pode fazer isso, não tem problema nenhum, mas isso vai impedir que aconteça, como às vezes acontece, não é sempre, obviamente, que aquele auto de infração seja remendado, seja refeito quando há alguma irregularidade que o agente de trânsito cometa ali na hora de fazer aquela lavratura daquele auto. Ou seja, quando ele escreve, coloca alguma informação incorreta, ele acaba sendo refeito esse documento lá no balcão, dentro do órgão de trânsito. Então, por todas essas razões, é que eu talvez das grandes orientações primeiro, não beba e dirija, né? A segunda, se for autuado, exija a via do auto de infração. Por quê? Porque essa é a forma como você vai poder exercer o seu direito de defesa mais ali adiante.